Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Estamos iniciando mais um Encontro com a Palavra, felizes por contar com a sua participação. Que bom estarmos juntos para mais um programa. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 de Romanos. Chegamos ao trecho da carta em que Paulo fala sobre o significado do amor. Nessa divisão prática da carta, Paulo está dizendo: se você acredita em tudo o que falei até aqui, então vamos colocar em prática e sermos cristãos verdadeiros e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Paulo começa apresentando diferentes maneiras de sermos verdadeiros. Neste parágrafo, ele dá uma lista completa destas aplicações. Na verdade, você não encontrará nenhuma passagem bíblica mais prática do que esta. Primeiro, Paulo diz que devemos ter o amor cristão verdadeiro. O amor deve ser sincero. O capítulo 13 de 1 Coríntios enfoca este assunto principalmente nos versículos de 4 a 7. Aqui Paulo cita 15 virtudes do amor. Mas ele não define o amor, nem consegue descrevê-lo. Ele descreve as 15 virtudes que manifestam o amor. Leia o capítulo 13 de 1 Coríntios e busque quais são elas. Pergunte a você mesmo quais destas virtudes e quanto amor existe no corpo de Cristo. A história conta que, nos 3 primeiros séculos da Igreja, quando era proibido se declarar seguidor de Cristo, muitos cristãos foram jogados aos leões para lhes servirem de alimento e mortos grotescamente no Coliseu de Roma. Mas o amor que era visto entre aqueles cristãos era evidente para todos. A história diz que muitos espectadores chegavam a se levantar das arquibancadas e decidiam morrer com eles, com aqueles cristãos, porque queriam ser parte daquele grupo que se amava daquela maneira. O amor que havia entre aqueles mártires era evidente e chamava a atenção de todos. Todo mundo quer fazer parte de um grupo no qual haja este tipo de amor. Mas será que vemos este amor hoje em dia? Não importa qual seja a sua igreja, como você quer que ela seja reconhecida? Não tem coisa melhor do que nossa igreja ser conhecida pelo amor entre os seus membros. A igreja pode ter muitas qualidades e ser reconhecida por vários motivos, mas o mais importante aos olhos de Deus é o amor. O amor na sua igreja é verdadeiro? Pense nisso. Será que o amor na sua igreja é genuíno? Saiba que isso é o que vale. Em seguida, Paulo diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O que Paulo quis dizer com isso? Creio que ele estivesse assumindo que os cristãos romanos tinham passado por um arrependimento genuíno. Arrepender-se significa dar as costas para o passado e olhar só para o futuro, dar as costas para o pecado e se voltar para Cristo, para ser o seu discípulo e seguidor. A Bíblia tem um nome para isto: santificação. Paulo estava dizendo que eles já tinham passado por um arrependimento verdadeiro, então deveriam buscar a santificação verdadeira. Como já dissemos, muita gente que se julga santa, na verdade, não tem nada de santidade. Afinal, o que é santidade de acordo com as Escrituras? Paulo inicia esta aplicação falando sobre o amor e santificação. Mas ele continua falando sobre dedicação e amor fraternal uns pelos outros, e também sobre deixar que os outros levem o crédito. Paulo estava chamando aqueles irmãos a viverem em uma comunidade verdadeira, em verdadeira koinonia. Gostaria de poder expressar como acho importante esta comunhão. Uma igreja que se destaca é aquela que tem a reputação de cultivar entre seus membros uma comunidade na qual um ajuda o outro, na qual um ministra para o outro, na qual todos caminham juntos. Eu não quero falar de nenhuma igreja em particular, mas, francamente, eu tenho em meu coração uma sede por estar em um tipo de comunidade assim. Por enquanto, ainda não encontrei nenhuma. Sou pastor há muitos anos.
E não tenho intenção de falar mal de nenhuma igreja com a qual eu já trabalhei, mas tenho convicção de que existe um tipo de comunidade que Deus quer para o seu povo, possível de ser vivenciada. E eu sei que ela existe para algumas pessoas. Depois Paulo diz assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Paulo está falando do trabalho no corpo. Tem muita gente, principalmente na igreja, que acha que ser ativo é a mesma coisa do que ser produtivo. Quer dizer, gente que acha que tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Você conhece alguém assim? Isso é um mito. Uma galinha continua agitada por até 3 segundos depois de ter sua cabeça cortada, debatendo-se. Isso sim é ser ativa, não é verdade? Agitar-se mesmo depois de morta. Mas isso é produtividade? Tem gente na igreja que se enche de atividade para o Senhor. Para o Senhor. Mas, se você não estiver firme no espírito, no serviço do Senhor, se Ele não for a fonte para tudo que você faz, então você está muito ativo, mas não está sendo produtivo. Paulo está dizendo que a real motivação, o zelo e o fervor vêm do Espírito. Por isso devemos ser ativos e ter disciplina espiritual. E teremos certeza que não estamos sendo apenas ativos, mas também produtivos, dando frutos para o Senhor. A seguir, Paulo exorta a perseverança na oração. Isso é muito importante e corresponde à marca do dedo mindinho da mão esquerda. Orar com perseverança. Pode até ser um pouco de cinismo, mas minha experiência de pastor me fez descobrir um modo de trazer gente para reuniões na igreja. Não é difícil reunir pessoas para um estudo bíblico, uma ceia ou reunião de comunhão na igreja. As pessoas atendem ao convite para uma reunião assim. Reunir um grupo para um mutirão num sábado aí já é um pouco mais difícil. Mas difícil mesmo é trazer pessoas para uma reunião de oração. Principalmente se você anunciar assim, vamos dedicar a reunião exclusivamente à oração, meus irmãos, sem estudo bíblico e sem testemunhos. É difícil para todos nós mantermos a perseverança na oração, embora seja a exortação de Paulo extensiva a todos. A instrução seguinte de Paulo é: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Paulo estava estimulando a verdadeira caridade. É isso mesmo. A caridade começa em casa. Sejamos bons hospitaleiros. Muitos gostam de falar hoje em dia a ação social, não é? A palavra grega usada aqui tem um sentido mais amplo do que apenas praticar a hospitalidade. Outra tradução poderia ser assim: busquem ser hospitaleiros. Quer dizer, vá atrás das pessoas oferecendo sua hospitalidade. Não espere as pessoas chegarem até você. Vá atrás. Quando as pessoas chegam à igreja, deveriam se sentir perseguidas pela hospitalidade das pessoas. Era assim na igreja do Novo Testamento, resultado do amor que tinham uns pelos outros. Era uma das maneiras de expressar a koinonia, a comunhão. Nada atinge tantas pessoas como o amor, a comunhão e a hospitalidade. As pessoas se sentem tocadas. Depois Paulo fala sobre os inimigos da igreja. E olha que durante 300 anos a igreja soube muito bem o que era ser perseguida por seus inimigos. Paulo diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Este é um grande desafio para nós. Paulo diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. A perseguição sofrida pela igreja durante os 3 primeiros séculos está muito bem documentada. Imaginem os primeiros crentes vivendo nesta comunidade espiritual, em plena koinonia e amor, em meio a tamanha perseguição. E ainda por cima receberem esta instrução sobre como reagir aos seus perseguidores, o que era uma parte vital do testemunho deles. Fazia parte do comportamento deles estar acima de qualquer crítica, não amaldiçoar, mas abençoar aqueles que os amaldiçoavam, serem contrários à violência. Puxa, sem dúvida, era um grande desafio para eles. Paulo continua a dar instruções.
Façam todo o possível para viver em paz com todos. Este era um apelo para que eles vivessem em união e harmonia verdadeiras. Uma harmonia não implicava em um ser exatamente igual ao outro. Já vimos o que Paulo falou sobre sermos pessoas únicas, indivíduos distintos uns dos outros. Sem esquecer esta diversidade, podemos viver em harmonia uns com os outros, compartilhando a alegria com os que estão alegres e a tristeza com os que estão tristes. Isso é consideração, a marca do dedo anular da mão direita. E depois disso ele acrescenta: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo está falando de humildade. Ainda nessa semana ouvi uma pessoa dizer que a humildade não significa necessariamente você pensar menos de você mesmo, mas sim pensar menos em você mesmo. Assim dá certo. Ouvi também a seguinte definição de humildade. Humildade é ter o julgamento correto de quem você é e aceitar os prós e os contras disso. João Batista foi um exemplo prático desta definição. De acordo com Jesus, João Batista foi o homem mais importante já nascido de mulher. A chave da grandeza de João Batista estava em que ele sabia quem era e aceitava a responsabilidade. Ele também sabia o que ele não era e também aceitava a responsabilidade que isso acarretava. Paulo estava exortando a humildade verdadeira. A última citação de Paulo que faremos hoje é o versículo 21. Diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Parece que Paulo estava dizendo: provoquem uma guerra espiritual. Quero fazer 2 comentários a respeito deste versículo. O primeiro é: a igreja do Novo Testamento praticava isso. Era exatamente isso que eles faziam. A igreja foi plantada em uma cultura hostil que considerava crime ser cristão. Os cristãos eram os fora da lei. Quando Nero queimou Roma, culpou os cristãos. Os cidadãos romanos passaram a odiar os judeus porque acreditavam que eles tivessem queimado a cidade. Os cristãos eram odiados por todos, não apenas pelo governo romano, mas também pelos cidadãos romanos. E naquele contexto eles foram exortados a não se deixarem vencer pelo mal, mas vencerem o mal com o bem. E fizeram isso, pois no século V ninguém conseguia um emprego em Roma se não professasse ser cristão. Tendo dito isso, Paulo inicia o capítulo 13 falando sobre como deve ser nosso relacionamento com os governos. Como é que você se relaciona com o seu governo, hein? Isso também é muito importante. Mas nós precisamos ficar por aqui hoje. Meu desejo é que você possa viver de bem com Deus, com você mesmo e com todos aqueles que estão à sua volta. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.